Bom dia, bem-vindos a este momento de culto, quando nós podemos nos encontrar com o nosso Senhor e sermos consolados por Ele. Nós temos motivos de agradecimento no dia de hoje, e um deles é, primeiro, do Dia das Mães, feliz Dia das Mães a todas as mamães. O segundo é que nós teremos batismo hoje, e também teremos profissão de fé de 4 pessoas. Então, mais do que agradecimentos, motivo de honra e glória ao nosso Senhor Deus. E nós começamos então a nos preparar para este culto cantando o primeiro cântico que será projetado. Aos crentes teus por toda a eternidade. Em nós o Pai do céu se apraz, agora reina santa paz, cessou a adversidade. Entramos junto a ti, Senhor, bendito Pai celeste. Teu reino brilha de esplendor, magnífico fizeste. Não tem limites teu poder, e tudo podes bem fazer. Ventura tu nos deste. Ó Filho do Divino Pai, és Deus de Deus nascido. A ti o mediador atrai o pecador perdido. Cordeiro Santo do Senhor, refúgio certo em toda dor, aceito arrependido. Ó Santo Espírito de Deus, consola os oprimidos. De Satanás defende os teus que foram redimidos. Por obra e graça de Jesus, concede livramento e luz aos santos escolhidos. Antes de nós invocarmos a presença do nosso Deus, as crianças poderão se dirigir para a escola bíblica, junto com a prof. Betânia, para terem uma aula super legal e também terem uma atividade, ok? Então, Sarinha, Miguel, Pedro, temos mais crianças, podem ir junto com a prof. Betânia, tá bom? Isto. E assim nós começamos e lembramos do nome que faz parte da nossa vida desde o batismo e que fará parte também da vida do Luiz, que será batizado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, desde quando a nossa primeira mãe, Eva, deu ouvidos ao diabo e juntamente de Adão desobedeceu a Deus, o pecado entrou no mundo e foi passado de geração em geração. Como afirma Davi, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O pecado afeta o nosso relacionamento com Deus e com o próximo, de forma que somos considerados inimigos de Deus e merecedores da condenação eterna. E não raras vezes causamos mal ao nosso próximo por aquilo que pensamos, dizemos, fazemos e também pelo que deixamos de fazer. O pecado ainda trouxe a morte como consequência para toda a humanidade. Ninguém consegue sair dessa situação por suas próprias forças. No entanto,
Deus quer nos restaurar, e para isso Ele nos oferece o seu perdão. Por isso, acheguemo-nos diante de Deus, o Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos perdoe. Ó Deus, de toda misericórdia, eu te confesso que por natureza sou pecaminoso e impuro, e que tenho cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fiz como pelo que deixei de fazer. Mereço por isso a eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não me condenes. Tem misericórdia de mim. Dá-me o teu perdão. Consola-me com o teu Santo Espírito. Amém. Amados, Deus prometeu aos nossos primeiros pais que enviaria o descendente. E por meio do profeta Isaías, Deus disse ao seu povo: como a mãe consola o filho, eu também consolarei vocês. Em sua eterna misericórdia, Deus cumpriu o que havia prometido. Dentre todas as mulheres, Maria foi escolhida para dar à luz ao descendente prometido, Jesus Cristo. E o consolo de Deus foi revelado na cruz e no túmulo vazio. Jesus, o descendente prometido, deu a sua vida por nós, pecadores, para tirar o peso das nossas culpas, nos libertar da condenação que merecíamos e nos cobrir com o seu amor, a sua graça e o seu perdão. Com a sua morte e ressurreição, Jesus venceu os nossos eternos inimigos, a morte, o diabo e o inferno, para que hoje nós tenhamos vida e vida eterna. Assim podemos cantar com Maria: a misericórdia do Senhor vai de geração em geração sobre os que o temem. E também cantar junto de Davi, no Salmo 131, como a criança se aquieta nos braços da mãe, assim o meu coração está calmo dentro de mim. Por quê? Nós confiamos no Senhor, confiamos no seu perdão. Portanto, como servo da palavra, chamado e ordenado, eu tenho a grata satisfação de vos anunciar a graça de Deus. E da parte e por ordem de meu Senhor, o ressurreto e vitorioso, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agradecemos-te, Senhor, por tanto amor. Dá-nos sempre um coração agradecido, para que reconheçamos, aceitemos e usemos corretamente tua graça em nossa vida. Guia-nos pelo teu Santo Espírito, para que possamos viver o seu perdão em nossas vidas e agir segundo a tua vontade. Amém. O salmo para o dia de hoje é o salmo de número 66, do versículo 8 até o versículo 20. Bendigam, ó povos, o nosso Deus. Façam ouvir a voz do seu louvor. É Ele quem preserva com vida a nossa alma, E não permite que resvalem os nossos pés. pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos refinaste como se faz com a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha. Puseste uma pesada carga nas nossas costas. Fizeste com que os nossos inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos. A ti pagarei os meus votos, que os meus lábios fizeram, e que no dia da angústia a minha boca prometeu. Oferecerei a ti holocaustos de animais gordos com aroma de carneiros. Oferecerei novilhos e cabritos. Venham e escutem todos vocês que temem a Deus.
Ele tem feito por minha alma. A Ele clamei com a boca. Com a língua o exaltei. Se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, Deus me ouviu. E atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória seja ao Espírito, agora e sempre. Amém. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória seja ao Espírito, agora e sempre. Amém. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Neste Dia das Mães, clamemos por misericórdia ao triuno e santo Deus, em favor das mães que choram pela ausência de seus filhos. E pelos filhos que choram pela ausência de suas mães. Pelas mães que estão desempregadas ou não conseguem sustentar seus filhos e que muitas vezes ficam sozinhas na tarefa de cuidar da família. Pelas mães que estão doentes ou hospitalizadas, ou têm um filho nessa situação. Pelas mães que sofreram com um aborto espontâneo, ou se sentem culpadas por terem realizado um aborto. Pelas mulheres que desejam ser mães, mas não conseguem gerar um filho em seu ventre. Por toda a humanidade que sofre com as consequências do pecado, nós clamamos a Deus que tenha misericórdia de nós, cantando. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com a tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, Kyrie eleison.
Ó Deus, doador de tudo que é bom, pela tua santa inspiração, concede que possamos pensar naquelas coisas que são corretas e pela tua misericordiosa direção, nós possamos realizá-las. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podem se sentar. A primeira leitura, conforme o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Capítulo 17, do versículo 16 até o versículo 31. Atos 17, 16 a 31. Ouçamos a palavra do Senhor. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e gentios piedosos, também na praça todos os dias com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, discutiram com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer e ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem fez a todos dar vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, e não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem, Deus não levou em conta os tempos de ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Assim termina a primeira leitura. A segunda leitura, conforme a carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 13 ao 22. Ouçamos a palavra do Senhor. Ora, quem há de maltratá-los, se vocês foram zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer
por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamaram a boa conduta de vocês, que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo, que corresponde a isso agora, também salva vocês, não sendo de remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que, depois de ir para os céus, está à direita de Deus, ficando-lhes subordinados anjos, potestades e poderes. Esta é a palavra do Senhor e por isso damos graças a Deus. Aqueles que puderem se colocar de pé. Leitura do Santo Evangelho, conforme João, capítulo 14, do versículo 15 ao 21. João 14, 15 a 21, onde lemos: Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. Como resposta de fé, nós confessamos o que nós cremos com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem se sentar, cantamos o hino 316 do Inário Luterano. Verdadeiro és tu, Senhor, abominas falsidade, enche-me de
na defesa da verdade. Sempre a quero confessar e com zelo propagar. Certamente, se um cristão tem vergonha de teu nome, omitindo a confissão de sua fé diante do homem, tu, Senhor, irás negar e no juízo condenar. A bandeira de Jesus dediquei a minha vida. Se renego a sua cruz, a coroa está perdida. Logo Cristo deve encher a minha alma, o meu viver. E se alguém me perguntar quanto ao alvo da esperança, dá-me força a proclamar, sempre em firme confiança, sem fraqueza e sem temor, que só tu és meu Senhor. Posso eu sempre confessar a Jesus em minha vida, e seu crente me chamar, quando aqui findar a lida, eu verei a eterna luz, se morrer em meu Jesus. Que este Jesus nos acompanhe durante o meditar da sua santa palavra para as nossas vidas. Amém. Qual é o significado do Dia das Mães para vocês? Em uma conversa de longa data, há bastante tempo, uma pessoa me disse mais ou menos assim: eu não vou para o culto do Dia das Mães porque esse dia não tem mais sentido para mim. Eu já não tenho a minha. E de fato, se a pessoa olhar só para o lado da comemoração do dia, de estar com a mãe, almoçar com ela, sair, comprar algum presente, etc., não vai ter muito sentido comemorar mesmo, nem vir ao culto. Mas o Dia das Mães não pode se resumir a isso. Porque senão, quando não for mais possível comemorar com ela, a data vai perder o seu sentido. Por isso, durante a conversa, eu tentei explicar para a pessoa que Dia das Mães é dia de agradecer a Deus. É dia de agradecer a Deus primeiro, porque se nós estamos no mundo, é porque Deus permitiu que fôssemos gerados no útero das nossas mães. Ou seja, Deus nos deu vida por meio de uma mulher que nós chamamos de mãe. E segundo, se nós estamos vivos até agora, é porque Deus permitiu que fôssemos cuidados e amados por pessoas que Ele colocou em nossa vida. E na maioria das vezes, é a própria mãe que gerou e deu à luz um filho. Nesse sentido, vir à igreja é uma forma de agradecer a Deus pelo seu cuidado em nossa vida. Além disso, eu falei também que Dia das Mães é dia de nós orarmos com pedidos e súplicas pela misericórdia de Deus em favor de todas as mães, de todas as mulheres do mundo. No culto de hoje nós fizemos isso naquela parte da liturgia chamada Kyrie,
Kyrie eleison quer dizer, ó Senhor, misericórdia. E como nós carecemos da misericórdia do Senhor. Porém, depois de eu ter dito isso, a pessoa respondeu assim para mim: se for só para orar, eu posso orar na minha casa, eu não preciso ir ao culto. Se for para agradecer, eu agradeço em casa, meu Deus. E eu tive que concordar com ela. Ao que parece, fazer orações não é a primeira coisa que nos move a vir para o culto, ainda mais no Dia das Mães. Então, eu tentei mostrar àquela pessoa a importância de estar no culto para ficar em contato com a palavra de Deus. Afinal, aqui nós ouvimos 4 leituras bíblicas: o Salmo, Antigo Testamento, Epístola, Evangelho. Na época de Páscoa, a gente não leu o Antigo Testamento, mas leu o livro de Atos. E ainda depois disso tem a explicação, a mensagem do pastor falando sobre os textos bíblicos. Mas isso também não adiantou para a pessoa, porque ela disse: eu posso ler a Bíblia em casa, e no YouTube está cheio de pregador, eu posso assistir em casa. Então, oração e ouvir a palavra de Deus não são os motivos principais da gente vir para o culto no Dia das Mães. Aí eu me lembrei justamente do texto que foi lido hoje, quando Jesus disse aos seus discípulos assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E em que contexto Jesus disse isso? Vocês se lembram? Em João 13 e 14, no relato dos evangelhos, Jesus e os seus discípulos estão em volta de uma mesa. E o que aconteceu naquele dia? Primeiro, Jesus lavou os pés dos discípulos para dar exemplo de humildade. Ensinar o seguinte para eles: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. E o que mais aconteceu ao redor daquela mesa? Jesus indicou como seria a sua forma de amar os discípulos. Isto é o meu corpo, isto é meu sangue, dado e derramado em favor de vocês. Repitam essa ceia em memória de mim. Dando o seu corpo e sangue é a forma como Jesus nos ensina o que é amor. E como nós devemos amar. Tem a ver com sacrifícios. Tem a ver com tirar o ego, se humilhar e favorecer o outro. Então, só nessa cena de João 13 e 14, nós temos 2 mandamentos de Jesus: viver em comunhão, amando uns aos outros, e participar da Santa Ceia, fazer isso sempre em memória dele. Mais tarde, depois da sua morte e ressurreição, Jesus mandou que os seus discípulos batizassem e ensinassem todas as coisas que ele ordenou aos seus discípulos. Então aqui nós vemos mais 2 mandamentos de Jesus: batizar e ensinar. Agora vamos juntar só esses 4 mandamentos que eu citei: comunhão, Santa Ceia, batismo e ensino. Onde todas essas coisas acontecem? Na igreja, né? Onde nós vivemos em comunhão? Onde nós participamos da Santa Ceia?
Onde podemos batizar e ensinar? O culto é onde todas essas coisas estão unidas. E foi assim que Jesus preparou os seus discípulos, a fim de eles não ficarem sozinhos. Eles não ficarem órfãos no mundo, cada um para um lado, fazendo o que bem entende, mas que eles estivessem unidos entre si e unidos a Jesus. Ele estava preparando os seus discípulos para serem igreja que ama, igreja que administra batismo e santa ceia, que ensina a palavra de Deus de maneira pura e correta. E para que os discípulos pudessem viver como igreja de Jesus neste mundo, Ele lhes prometeu o Consolador, o Espírito Santo, que iria habitar neles, a fim de que eles amassem a Jesus e a todas as coisas que Jesus os ordenou fazer. Hoje em dia tem muito essa ideia de o Espírito Santo habita em mim e eu não preciso da igreja. Não, é justamente o contrário. O Espírito Santo habita em mim e eu faço parte da igreja. Eu sou igreja quando estou em comunhão. Então, explicando essas coisas para a pessoa, eu tentei mostrar que vir ao culto não é como ir a um fast food, que eu só vou quando eu quero ou quando eu tenho vontade. Não. Vir aos cultos é um sinal de amor a Jesus, de reconhecimento por tudo que Ele fez, um reconhecimento de tudo que Ele nos oferece ainda hoje: perdão de pecados, salvação eterna pelos meios da graça, batismo, santa ceia, palavra de Deus. É por amor a Jesus e ao seu mandamento que hoje o Luiz vai ser batizado, porque ele reconhece que o batismo é mandamento de Jesus, é a ação do Espírito Santo para salvá-lo da condenação, perdoá-lo dos seus pecados. É por amor a Jesus que o Luiz, a Cristina, a Julieta, Luciano e o Roberto vieram para professarem publicamente a sua fé, para se tornarem membros da igreja luterana, receberem a Santa Ceia, que é a ação de Jesus para salvá-los, para perdoá-los. Por mais de 3 meses eles foram instruídos nos ensinamentos e nos mandamentos de Jesus para aprenderem a amá-lo cada vez mais. E como Pedro disse, para estarem preparados para responder a todo o que pedir razão da esperança que eles têm. Esperança da qual Paulo fala aos atenienses, tornando conhecido o Deus desconhecido, o Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, para que nós tenhamos vida eterna no nome de Jesus. E embora aquela pessoa não tenha mais uma mãe física, aquela da conversa, aquela pessoa não está órfã, porque ela ainda tem uma mãe espiritual, a igreja. Como diz Lutero, a igreja é a mãe que gera e carrega cada cristão pela palavra de Deus. Ela é formada por cada um de nós, comunhão dos santos. Ela é formada pelos sacramentos, pelos meios da graça, que é a comunhão das coisas santas. A pia batismal é o útero da igreja, onde o Espírito Santo gera novos crentes e os une a Jesus em sua morte e ressurreição. O púlpito é a voz da igreja,
que o Espírito Santo usa para ensinar a palavra de Deus aos crentes, para que eles sejam sustentados com o genuíno leite espiritual, a fim de crescerem e se desenvolverem na graça de Deus. E isso desde criancinhas até os mais idosos. Afinal, todos nós precisamos aprender sobre Jesus para amá-lo cada vez mais. A mesa é o local onde o Espírito Santo nos chama, nos congrega para recebermos o corpo e sangue de Jesus. Estarmos com toda a companhia celeste. E isso inclui todos os nossos pais, as nossas mães que morreram na fé em Jesus. A comunhão que temos com os irmãos são os braços da igreja, onde o Espírito Santo nos ensina a abraçar e sermos abraçados, a amar e sermos amados, a perdoar e sermos perdoados, a servir e sermos servidos. Por isso, a igreja não faz essas coisas por ela mesma, mas por ordem de Jesus e pelo auxílio do Espírito Santo, a fim de que nenhum crente esteja órfão, sozinho, sem o Consolador. Nós temos uma mãe que quer nos consolar com o consolo que vem do alto. Não desprezemos a igreja. Não desprezemos a igreja. Eu fico imaginando quanta gente no interior de Pernambuco, em regiões remotas, queria ter a oportunidade de estar todo domingo em culto, em comunhão, para serem consolados por Deus, receberem a Santa Ceia, viverem com os irmãos, enquanto outros que moram aqui perto têm oportunidade de vir, não dão tanto valor à igreja, não dão tanto valor ao ensino de Jesus, não dão tanto valor à Santa Ceia. Dizem amar Jesus, mas não querem viver como Jesus ordena. Não querem ser consolados pelo Espírito Santo. E assim eles pecam contra Deus, por não considerarem o amor que Jesus teve ao dar a sua vida por cada um de nós. Quando a única coisa que nós merecíamos era o abandono, era sofrimento, era castigo. No entanto, aqueles que amam Jesus, que em seu coração têm o desejo de viverem como membros da igreja de Jesus, mesmo que não possam vir ao culto todo domingo, com frequência, estes serão consolados. É para estes que Jesus promete: não deixarei que fiquem órfãos. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele, diz Jesus. É para estes que Jesus lhes envia o Consolador, a fim de que eles sejam consolados até a manifestação de Jesus. E a manifestação de Jesus agora será com poder e grande glória, quando Ele vai dizer para cada um de nós, os que amam a Ele: porque eu vivo, vocês também viverão. Portanto, irmãos, nós temos muitos motivos para participar do culto, inclusive no Dia das Mães. Mas o principal motivo é Jesus. Ele não quer nos deixar órfãos. E Ele não nos deixa. Ele nos consola com o que há de mais precioso: o seu perdão, o seu espírito, o seu corpo e sangue. E assim, bem consolados, nós vamos poder consolar. Afinal, nós, igreja, consolamos uns aos outros.
Que o Espírito Santo nos auxilie para amarmos a Jesus e vivermos como Ele nos ordenou, consolando e sendo consolados pelo eterno Consolador. Amém. Aqueles que puderem, se coloquem de pé. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário Espírito. Amém. Nesse espírito voluntário e com gratidão a Deus por tudo que dele recebemos, respondendo ao seu amor por nós, nós devolvemos a melhor parte ao trazermos as nossas ofertas voluntárias, a fim de que elas sejam reinvestidas na missão de Deus e promovam o trabalho da igreja de auxiliar as pessoas que necessitam de cuidados, tanto do corpo quanto da alma. E lembramos o que o Salmo 56 nos diz: os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças, pois da morte livraste a minha alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Podem se sentar, e durante o recolhimento das ofertas, nós cantamos o hino 269 do Inário Luterano. Ninguém nos amou como Filho de Deus, que a glória deixou nas venturas dos céus, fazendo-se igual ao homem mortal. Ninguém nos amou como Cristo Jesus, que humilde aceitou a vil morte na cruz, a fim de nos dar no céu novo lar. Ninguém nos amou como Cristo Senhor, que as almas guiam como seu bom pastor. Na Bíblia nos deu consolo do céu. Cristo Senhor, como nunca ninguém nos deu tanto amor, vamos todos também com fé adorar e amar sem cessar. Neste momento em que nós queremos falar com o nosso Deus em oração, nós lembramos dos aniversariantes da semana que passou. No dia 9, o Macílio Ferreira Ramos, de Sucupira, completou mais um ano de vida. No dia 12, a Wilma Nunes Rodrigues, também de Sucupira. E nós temos uma aniversariante de batismo durante essa semana, que foi a Suelen Beatriz, a pequena Suelen, filha do Hugo, da Gabriela, também completou mais um ano de nova vida com Jesus, seu aniversário de batismo. Nós temos também agradecimentos da congregação. A Rose, ela agradece pelo Indirá e Ivanise, pela sua união e casamento dos dois, é isso? Estão por aí, parabéns a vocês. A Valéria Elvanger, ela agradece pela Sheila e pelo Jales, o seu marido, pela recuperação das cirurgias. Glória a Deus por isso. E também temos súplicas. A Patrícia e o Luciano pedem pela Rebeca Becker, que está no tratamento de câncer. Também pedem pela Letícia Pereira, também está com câncer.
O Luciano e a Patrícia pedem em favor do Jarles, que também está no tratamento contra o câncer. Inclusive a cirurgia foi por causa do tratamento, né? E a Ana Paula pede em favor do seu sogro, Geraldo, que está internado, e também o seu irmão, Josevaldo. É isto? Então, nós vamos incluir todos estes na nossa oração. Aqueles que puderem se colocar de pé, nós vamos orar. Todo-Poderoso Deus, nosso Pai Celestial, reconhecemos com sincera gratidão a Tua bondade e o Teu amor por nós e pela humanidade toda, apesar de não os merecermos. Louvamos-Te porque nos criaste, nos preservas e nos dás todas as bênçãos desta vida. Louvamos-Te pela semana que passou e pelos aniversariantes da nossa congregação de Sucupira, o Macílio, a Wilma e a Suelen, que completaram aniversário de nascimento e de batismo. O Senhor os acompanhou e continuará acompanhando. Também lembramos da união entre Indirá e Ivanise, que estão juntos, o casamento deles. Tu tens abençoado e amparado nos momentos de dificuldade e trazido muitos momentos de alegria para esse casal. E também lembramos da Sheila e do Jarles, que estão se recuperando de suas cirurgias. Tu abençoaste a mão dos médicos para que, por meio destes tratamentos, eles possam se recuperar em sua saúde. Acima de tudo, Senhor, nós Te louvamos pela esperança da glória e pelo Teu inestimável amor na redenção do mundo, realizada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e oferecida a nós através da palavra e dos sacramentos do batismo e da Santa Ceia, que são os meios da graça que Tu nos deste. Suplicamos-Te que nos faças reconhecer essas bênçãos e que em nosso coração Te sejamos infinitamente agradecidos e Te louvemos não só com os lábios, mas também com a nossa vida. Sendo assim, poderemos viver de forma agradável a Ti, receber ajuda e conforto nas tribulações desta vida e finalmente sermos recebidos no Teu reino eterno por Tua infinita misericórdia em Jesus Cristo, nosso Senhor. Bondoso Deus, pedimos que mantenhas a Tua igreja em todo o mundo, a mãe de todo cristão, e que a dirijas e governes pelo Teu Espírito Santo. Guia os cristãos no caminho da verdade e mantenha a sua fé em Cristo, para que permaneçam unidos no Espírito e na Tua paz e vivam de acordo com a Tua vontade. Derrama sobre todos os ministros do Evangelho e sobre todas as congregações o Espírito da Tua paz, para que Te sirvam com alegria. Com muita sinceridade, rogamos-Te que olhes com favor o governo do Brasil e todas as autoridades da nossa pátria. Enche-os com a Tua graça para que sempre andem no Teu caminho. Abençoa nossas autoridades e a ação delas, para que a paz e a felicidade, a verdade e a justiça sejam estabelecidas entre nós por todas as gerações. Com humildade, suplicamos-Te que olhes por toda a humanidade, fazendo com que conheça os Teus caminhos e a redenção que Cristo Jesus adquiriu para todas as nações, não nos deixando órfãos, mas enviando o Espírito Santo para nos consolar. Ó Deus, pedimos-Te também que protejas todos os que viajam por terra, mar ou ar. Socorras a todos que se encontram em perigo e dificuldade e satisfaças as necessidades de todas as criaturas. Entregamos nas Tuas mãos paternas todos os que estão sendo afligidos no corpo e na alma. Lembramos da Rebeca, da Letícia, do Jarles, que estão em tratamento de câncer. Também o Luciano, que está nesta labuta contra essa doença tão terrível. Lembramos
do Geraldo e do Josevaldo que estão internados. A todos eles, Senhor, conforta-os com o teu amor. Dá-lhes paciência no sofrer. E por tua graça, liberta-os de toda a aflição. Misericordioso Deus, ouve as nossas humildes petições que oferecemos em nome de Jesus Cristo, o teu Filho, nosso Senhor, a quem juntamente contigo e com o Consolador damos toda a honra e glória, agora e para sempre. Amém. A congregação pode se sentar. E neste momento eu peço que o Luciano e os seus padrinhos, juntamente com a mãe, venham. Quem que eu... Luciano, estou com o Luciano na cabeça. Luiz, vem aqui até a frente, junto com os padrinhos. Se a mãe também quiser vir, a avó. Fazemos em meio círculo. Isso, pode ficar mais ao lado aqui. Pronto. Fiquem, ó, a avó e a mãe podem ficar desse lado aqui para não ficar muita gente desse lado, certo? Muito bem. A palavra de Deus nos ensina que todas as pessoas, desde o princípio, são concebidas e nascem em pecado. Não fosse a bondade e a misericórdia de Deus em Cristo, estariam perdidas para sempre. Foi assim que Jesus falou aos seus discípulos no Evangelho de Mateus. Deus me deu todo o poder e autoridade no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no final do Evangelho de Marcos, ele acrescentou a promessa: quem crer e for batizado será salvo. A falar sobre o batismo, o apóstolo Pedro disse: pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe de Deus. E também o batismo agora salva vocês. É, portanto, justo e correto que, confiantes nessas promessas, busquemos as bênçãos do santo batismo. Luiz, receba o sinal da cruz, tanto na fronte quanto no peito, em afirmação do seu resgate por Cristo crucificado. A congregação, fique de pé, nós vamos orar ao nosso Deus. Todo-Poderoso e Eterno Deus, Pai de nosso Salvador Jesus Cristo, oramos em favor do Luiz, que está aqui para receber a graça dada no batismo, a nova vida no Espírito Santo. Recebe-o conforme a promessa de Jesus. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta. Concede-lhe a eterna bênção desta purificação espiritual, para que participe da vida e do reino prometidos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oramos também em conjunto a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Luiz, o Senhor guarde a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Amém. Podem se sentar. Fiquem, os padrinhos e a mãe fiquem, só a congregação.
Visto que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse a Nicodemos: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Luiz, você está diante do altar do Senhor, porque foi chamado pelo Evangelho. E depois de instruído na fé cristã, deseja ser batizado. Por isso é oportuno que confesse a fé que há em seu coração e o desejo de servir a Deus, respondendo as seguintes perguntas. Luiz, você renuncia ao diabo e a todas as suas obras e todo o seu procedimento? Então responda: sim, eu renuncio. Sim, eu renuncio. Pode segurar. Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim, eu creio. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos? Sim. E crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Então responda: sim, eu creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, eu creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Luiz, você quer ser batizado nessa fé? Então responda: sim, eu quero. Sim, eu quero. Você quer continuar firme na verdadeira fé cristã, conforme é confessada na Igreja Evangélica Luterana, fazer uso dos meios da graça e dedicar a vida ao Senhor Jesus? Então responda: quero, com a ajuda de Deus. Quero, com a ajuda de Deus. Luiz, eu batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que regenerou você pela água e pelo Espírito Santo e lhe perdoou de todos os seus pecados, fortaleça-o com a sua graça para a vida eterna. Que a paz de Deus esteja com você. Vamos orar? Congregação, aqueles que puderem, se coloquem de pé. Pai Celestial, graças te damos de todo o coração, porque nos chamaste ao conhecimento da tua graça e à fé em ti. E te pedimos que aumentes este conhecimento e confirmes esta fé em nós. Concede o teu Espírito Santo a este nosso irmão em Cristo, para que, tendo nascido de novo e se tornado herdeiro da salvação eterna, continue firme nesta fé e na vida cristã, por Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Uma salva de palmas. E temos uma pequena lembrancinha dos padrinhos. Em nome da congregação, os padrinhos Victor e Gisela presenteiam com esse crucifixo a fim de que você se lembre deste dia, que você foi unido a Jesus Cristo em sua morte, sua crucificação e também na ressurreição. Parabéns, você é herdeiro da vida eterna. Amém? Podem se sentar, os padrinhos. E vou pedir para o Luiz ficar, que eu vou chamar agora o grupo da profissão de fé para confessarem
publicamente a fé que eles têm. Podem vir. Podem ficar aqui diante do altar, virados para mim. Isto. Se quiserem subir no degrau também, fiquem à vontade. As pessoas aqui presentes estudaram as principais doutrinas da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e as reconheceram como verdadeiro ensino da Palavra de Deus. Nessa convicção, estão aqui para professarem publicamente a sua fé e serem recebidas como membros da congregação. Caros irmãos e irmãs em Cristo, nós estamos felizes porque vocês vieram aqui para congregar-se conosco e se juntarem à nossa comunhão. Nosso Senhor Jesus diz: se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também no dia do juízo afirmarei diante do meu Pai, que está no céu, que ela pertence a mim. Assim sendo, eu peço que respondam com espontaneidade as perguntas que eu farei, em nome do Senhor como ministro da igreja. Vocês aceitam e confessam os ensinos da palavra de Deus ministrados na Igreja Evangélica Luterana como verdadeiros e corretos? Se assim é, respondam sim. 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 Querem permanecer firmes nesta confissão de fé, ter a vida orientada pela palavra de Deus, fazer uso dos meios da graça e dedicar a vida ao Senhor Jesus? Se assim é, respondam dizendo sim com o auxílio de Deus. Sim, 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 com o auxílio de Deus. Diante da confissão que acabam de fazer, recebo vocês como membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e desta congregação. Exorto-os a permanecer firmes em tudo que aprenderam, dando testemunho da verdade para os que não creem. Convido-os a participar conosco da Santa Ceia, a Ceia do Senhor, e todas as bênçãos que Deus confere à sua igreja. E faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do Senhor, que os levou a confessar a verdade do Evangelho, esteja com vocês e lhes conceda força para sempre aceitarem a verdade em amor e cumprirem de coração a sua vontade. Que Deus, em sua graça, os preserve e fortaleça na fé, para que possam guardar o prêmio da vida eterna. E vocês sabem quando dá aquela impressão que você está esquecendo alguma coisa quando sai de casa? É o que eu esqueci, os certificados, está lá no meu gabinete. Eu vou pedir por gentileza para que a Pamela vá lá rapidinho buscar. Enquanto isso a gente vai... Tem a chave aí? Pronto. E enquanto não vêm os certificados, eu admoesto vocês, membros desta congregação, a reconhecer e receber estas pessoas como irmãos na família de Deus. Oi. E orarem para que as bênçãos do Pai Celeste estejam sobre elas e sobre nós, a fim de juntos podermos servir ao Senhor com alegria. Meus queridos, vão em paz e que o Senhor esteja com vocês. Uma salva de palmas. Antes de vocês se sentarem, eu convido os padrinhos destes que estão aqui para entregarem a lembrancinha para eles. Podem se virar para a congregação.
faltando um? Enquanto o Vitor vai lá, eu vou entregar para vocês os certificados, tá? De batismo. Julieta, profissão de fé. Luciano, profissão de fé. Cristina, profissão de fé. E Roberto, profissão de fé. Depois tiramos aquela fotinho bem bacana, tá bom? E podem se sentar agora. Deus abençoe cada um de vocês. E agora sim, depois de momento de alegria, de recepção de novos membros, de abraços, confraternização, isso tudo vai acontecer também ao final do culto. Vamos deixar um pouquinho para o fim do culto, para nós continuarmos com a principal parte dessa celebração, que eles vão receber pela primeira vez a Santa Ceia em comunhão conosco. Aqueles que puderem, se coloquem de pé. Crês que és pecador? Sou pecador. Como sabes isso? Lastimas os teus pecados? Sim, lastimo o meu pecado contra Deus. O que mereceste de Deus pelos teus pecados? Mereci a sua ira e o seu abandono, a morte temporal e a condenação eterna. Tens a esperança de ser salvo? Sim, tenho esta esperança. Em quem confias? Confio em meu Senhor Jesus Cristo. Quem é Cristo? Cristo é o Filho de Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Quantos deuses há? Há um só Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O que fez Cristo por ti para confiares nele? Cristo morreu e derramou o seu sangue por mim, para a remissão dos meus pecados. O Pai também morreu por ti? O Pai não morreu, porque o Pai é só Deus, como o Espírito Santo também é só Deus. Mas o Filho é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que morreu e derramou o seu sangue por mim. Como sabes isso? Sei isso pelo Santo Evangelho e pelas palavras da Santa Ceia e pelo seu corpo e sangue dados a mim neste sacramento como penhor. Quais são essas palavras? Nosso Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. A seguir, depois de cear, tomou também o cálice e, tendo dado graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então crês que o verdadeiro corpo e verdadeiro sangue de Cristo estão no sacramento? Creio. O que te leva a crer isso? Leva-me a crer isso, a palavra de Cristo. Tomai, comei, isto é o meu corpo. Bebei dele todos, isto é o meu sangue. O que devemos fazer ao comermos o seu corpo e ao bebermos o seu sangue que recebemos como penhor? Devemos anunciar a sua morte e o derramamento do seu sangue e nos lembrar do que ele nos ensinou. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Por que devemos nos lembrar da sua morte e anunciá-la? Para
aprendermos a crer que nenhuma criatura podia dar satisfação pelos nossos pecados, senão Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E também para aprendermos a olhar os nossos pecados com terror, considerá-los graves e achar gozo e consolação neles só, e, portanto, ser salvos por esta fé. Que motivo o levou a morrer e dar satisfação pelos teus pecados? O grande amor para com seu Pai, para comigo e para com outros pecadores, como está escrito em João 14, Romanos 5, Gálatas 2, Efésios 5. Finalmente, por que queres participar do sacramento? Para aprender a crer, como já foi dito, que Cristo, levado pelo seu grande amor, morreu pelos meus pecados, e também para aprender a amar a Deus e ao meu próximo. O que deve advertir e mover o cristão a participar do sacramento com frequência? Quanto a Deus, deve mover-nos a ordem e a promessa de Cristo, o Senhor, e quanto ao cristão, a miséria que pesa sobre ele, a qual deu lugar à ordem, ao encorajamento e à promessa de Deus. O que, porém, deve fazer uma pessoa que não sente esta miséria, nem tem fome e nem sede do sacramento? A essa pessoa não se pode dar melhor conselho do que adverti-la, primeiro, a meter a mão e verificar se ainda tem carne e sangue. E em todo caso, creia no que diz a Escritura a esse respeito em Gálatas 5 e em Romanos 7. Segundo, que olhe ao redor de si e verifique se ainda está no mundo, e se lembre de que não haverá falta de pecados e de miséria, como diz a Escritura em João 15:16, 1 João 2 e 5. Terceiro, ela terá de certo o diabo ao redor de si a todo momento, o qual por mentira e mortes não lhe deixará ter paz interna e nem externa, tal como a Escritura o pinta em João 8, 1 Pedro 5, Efésios 6, 2 Timóteo 2. Nota: estas perguntas e respostas não são brincadeiras de criança, mas foram compiladas com toda seriedade pelo venerável e piedoso Dr. Martinho Lutero para moços e idosos. Cada um veja bem e as considere coisa séria, pois o apóstolo Paulo diz aos Gálatas no capítulo 6: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Digno és, ó Cordeiro, de todo louvor. Graças nós rendemos por teu amor. Tua seja a glória e o domínio também, para todo sempre. Amém, amém. São os poderes e os tronos também, hoje e para sempre. Amém, amém. Glória nas alturas, na terra também. Glórias, aleluia. Amém, amém. Podem se sentar. Todos aqueles que são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil
e que fizeram a sua inscrição até o início do culto na folha de inscrição para a Santa Ceia, são bem-vindos a participar. Aqueles que não são luteranos e que chegaram atrasados, mas que têm o desejo de participar, aguardem por um instante, conversem com o pastor, até que tenham a devida instrução, e juntos, em comunhão e em concórdia de doutrina, possamos participar desse maravilhoso banquete preparado por Jesus para cada um de nós. E os luteranos que vierem para a ceia, se quiserem pegar um pouco da água e fazerem o sinal da cruz em vocês mesmos, para lembrar do batismo da vida de vocês que aconteceu, que os regenerou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, também o podem fazer quando estiverem vindo para a fila e para se colocar diante do altar do Senhor na Santa Ceia. Primeiramente, apenas os primeiros que vão receber serão os que fizeram profissão de fé junto com os seus padrinhos. Então, primeiramente vai ser o Luciano com os seus padrinhos, as suas madrinhas, que fazem parte do grupo musical. Depois, os outros do grupo da profissão de fé. Roberto, oh meu Deus, estou com o Luciano na cabeça, né? O Roberto com os seus padrinhos, depois Luciana e Julieta, depois Maria Cristina, o Luiz, com os padrinhos da Igreja Luterana, e a Flávia também faz parte dos padrinhos e das madrinhas, né? Depois vai ser entoados cânticos que serão projetados, ok? Em seguida, depois da profissão de fé, os que estão à minha esquerda, depois os que estão à minha direita, diante do altar do Senhor. Venham, porque tudo está preparado. Sou crente batizado em nome de meu Deus, aos santos fui juntado, ao povo que herda os céus, por graça revestido do Salvador Jesus, por ele fui remido e tenho vida e luz, por graça renascido, gerou-me o meu Senhor, sou filho seu querido, em Cristo Redentor. Inquieta-me o pecado, não devo mais temer, de todo perdoado, não posso perecer, fingindo
mesmos montes, meu Deus será fiel. Não secarão as fontes da graça de Israel. Ó meu Jesus bendito, desejo a te servir de coração contrito e sempre a te seguir. Por isso nosso coração por teu socorro anseia. Ó Salvador, subiste ao céu, visível e glorioso, e tornarás ao povo teu num dia esplendoroso, em que este mundo julgarás e seu rebanho encontrarás, alegre e esperançoso. Teu santo corpo aqui está com tua amada igreja. Se a Bíblia o diz, quem negará, embora não o veja? É firme e certo teu falar, ninguém o pode contestar, por mais sagaz que seja. Tomai-nos, dizes, e comei, meu corpo é realmente meu sangue, todos vós bebei, convosco estou presente. Tu disseste, tem de ser ilimitado é teu poder, és Deus onipotente. Eu creio, ó Deus, vem dissipar toda incredulidade. Sou cinza e pó, não posso estar na minha enfermidade. Sem a palavra, a comunhão, sem o batismo que me são tesouros de bondade. A mesa faze-nos chegar com fé e piedade, e nossas culpas lamentar sem falsa dignidade. Anima-nos lembrando bem que dos teus méritos nos vem por graça e por bondade. Senhor Redentor, alegres te louvamos, defende-a sempre
Aqueles que puderem, se coloquem de pé. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos o cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. demos graças ao Senhor e oremos. Gracioso Deus, nosso Pai, agradecemos-te por mais uma vez teres mostrado o quanto nos amas, alimentando-nos com o corpo e sangue de teu amado Filho para a nossa salvação eterna. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente amor para com o nosso próximo. Guarda-nos nesta fé durante os nossos dias de vida aqui no mundo, para que no dia em que Jesus retornar, possamos, juntamente com todos os anjos, arcanjos e santos, celebrar a festa eterna do Cordeiro com a sua igreja, nos novos céus e nova terra. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Perdoados, renovados e fortalecidos, podemos voltar aos nossos afazeres diários com a esperança e a certeza da salvação e vida eterna pela fé em Jesus Cristo, o ressurreto e vitorioso. Vamos confiantes e alegres, pois o Senhor estará conosco, nos animando para vivermos a nova vida que temos em união com Ele, buscando as coisas lá do alto, onde Ele vive, a fim de o louvarmos com a nossa vida de amor, de serviço e de testemunho do Evangelho. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem se sentar. Cantamos o último cântico deste culto. Depois temos os comunicados da vida da igreja e depois uma bela surpresa, certo? Do culto partiremos com a tua santa paz. Pai, permite que levemos deste amor que tu nos dás. No deserto desta vida, água e sombra proverás. Graças, Pai, a ti rendemos pela tua salvação. Que suas bênçãos desfrutemos com sincero coração. Faz-nos com fidelidade caminhar em retidão. Pai, então tu nos levares neste mundo, ó Salvador. Quando, ó Deus, tu nos chamares e te ouçamos sem temor, irmanados habitemos no teu reino de esplendor. Agora mais de pertinho, bom dia a todos. Todos são muito bem-vindos, especialmente aqueles que estão aqui pela primeira vez, que vieram lá de Garanhuns, né? Passaram a madrugada aí viajando para estarem junto com o Luiz nesse momento tão especial da vida dele. Bem-vindos, aqueles também que nos visitam, estão aqui conosco, né? O Indirá, a sua esposa, estão aqui também. E temos vários rostos que são conhecidos, não estão pela primeira vez aqui, mas todos são muito bem-vindos, certo? Nas quartas-feiras nós temos os estudos bíblicos nos lares. Ainda não temos uma definição, mas o estudo bíblico dessa semana vai ser lá em Sucupira, tá? Aqueles que quiserem carona, nós temos por enquanto 3 vagas. Aqueles que quiserem ir, tem que correr, porque essas 3 vagas lá em Sucupira são preenchidas assim, ó, num estalar de dedos, tá? Então comuniquem ao pastor.
Reunião de jovens nós temos na quinta-feira, às 20 horas, via Google Meet. E nessa reunião nós falaremos sobre o culto da GELB, 98 anos da Juventude Evangélica Luterana do Brasil, que acontecerá a comemoração no próximo domingo. Então, nós faremos o culto e teremos também a comemoração dos 98 anos. A quinta-feira nós vamos decidir algumas coisas em relação ao culto. E no sábado, às 15 horas, vamos lá para o Parque Dona Lindu, certo? Estaremos por lá para aproveitar um pouquinho a praia, conversar, estudar, mais importante, certo? Departamento de Comunicação no sábado, às 8h30 da noite. Então, os jovens que fazem parte da juventude vão ter que correr, igual o pastor, para estarem na reunião à noite via Google Meet, tá? Então, importante reunião. E hoje se encerra o grupo dessa profissão de fé. Ao todo foram 5 pessoas, um batismo, 4 profissões, 4 novos membros. E as inscrições para a nova turma já estão abertas até o dia 28. Nós já temos uma pessoa interessada que fará parte do grupo, mas o grupo ficará aberto para novas inscrições, para novas pessoas que querem se tornar membros da Igreja Luterana até o dia 28 deste mês, certo? Comunicado das servas, por gentileza. Bom dia a todos. Ontem tivemos nossa reunião de servas. Já aproveito e faço o convite para as servas poderem participar. Todo segundo sábado do mês, às 3 horas, nós nos reunimos aqui para estudar a palavra e também resolver alguns projetos, alguns eventos, né? Ontem nós decidimos fazer um evento aqui na igreja, a festa junina. Então, dia 17 de junho, às 5 horas, já marquem aí na agenda de vocês. As servas vão organizar esta festa, tá? Então, cada um é convidado a vir, trazer um prato típico de festa junina e vir caracterizado, tá? Que é importante. E os jovens vão ajudar também nessa organização. Em relação ao projeto, hoje não teremos, tá? Após o culto, mas no domingo que vem sim. O nosso projeto é o projeto para colocar concertina aqui no muro da igreja para a segurança, tá? Melhorar a segurança da igreja. Nós já arrecadamos R$ 926. Então, ainda falta aí metade, né, mais ou menos. A gente ainda vai ver certinho, o Departamento de Patrimônio vai ver certinho o orçamento, tá? Então, hoje não teremos, e eu não sei se vocês já viram, já foi instalado o interfone, tá? Então, quando vocês virem e as portas estiverem fechadas, você tem que clicar e segurar, tá? Para a gente poder escutar aqui dentro, porque se você só clica uma vez, ele só faz um barulhinho e apaga, tá? E eu acho que é isso, os avisos. Isso. O informativo do mês de maio já está disponível lá na mesa de recepção. Temos mais algum recado por parte da liderança? Isso, vai ter confraternização, né? Então, todo mundo é convidado para ir junto lá, especialmente os da profissão de fé, tá? Nós vamos lá. Antes de ir, a gente vai bater algumas fotinhos, tá? Com os que fizeram a profissão de fé, os padrinhos, e depois, os que não estiverem envolvidos nas fotos já podem ir por lá, ir achando o seu lugarzinho, se aconchegando, tá bom? Da minha parte eram esses os recados. Nós vamos ter agora uma bela surpresa, é isso? Então, venham para cá, florzinhas.
Vamos aproveitar que a gente está aqui e dizer bem forte. Dizer Feliz Dia das Mães. Tá bem forte. No 3. 1, 2, 3. Feliz Dia das Mães. Aí. Vão lá, deem um abraço na mamãe de vocês. E assim, nós também desejamos um feliz Dia das Mães para todas as mamães, para todas as mulheres e especialmente para todos nós que fazemos parte da igreja, a nossa querida mãe espiritual, certo? Nos vemos na confraternização, é isso? Então, Deus abençoe a semana.